Bem, pessoal, boa tarde. Dando continuidade, né, nossos encontros semanais. Hoje a gente tem um assunto da moda, aí, a modinha, que Mariana vai apresentar aí pra gente, tá? LGPD. Isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz todo dia, né? Inclusive não só no Conect, mas em outras plataformas também, como é o caso lá da plataforma Freire, que o Rodrigo aí faz parte. Então, isso é muito importante a gente discutir sobre isso e conhecer um pouco dessas coisas, tá? Mariana, tá contigo. Eu vou só fechar minha câmera aqui. Tá bom, obrigada, Harrison. Bom, pessoal, como o Harrison disse, é o tema da modinha, né? Mas é um tema modinha que não vai passar, tá? Vai ser uma moda a partir de agora perene, constante. Então, hoje a gente está aqui para tratar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu sou Mariana Cruz, sou advogada, sou capacitada pela Privacy Academy na implementação da LGPD na prática, né? E sou pós-graduanda de Direito Digital. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho da importância da lei, e a ideia aqui não é a gente exaurir o tema, né? Não teria como a gente tratar de todos os pontos da LGPD em 1 hora de apresentação, né? O tema é muito extenso, exige várias frentes, então o que que a gente vai fazer aqui hoje? Uma apresentação inicial mesmo. O primeiro contato da LGPD, vamos imaginar aqui que nenhum de vocês nunca teve nenhum tipo de contato com a LGPD, né? Então a proposta aqui é uma apresentação inicial mesmo. Então, eu separei alguns pontos que eu entendi mais relevante para esse primeiro contato, e assim a gente vai poder estabelecer a disseminação da cultura da importância da LGPD, né? Que vai ser tão valiosa, uma prática tão valiosa dentro das empresas de tanta relevância, porque ao contrário de algumas outras leis, essa implementação não perpassa só pela alta hierarquia de estabelecimentos e órgãos públicos, ou por GTs, grupos de implementação, né? Para que a LGPD consiga funcionar na sua integralidade, de uma forma legítima, ela precisa ser abarcada por todos aqueles que integram um estabelecimento, seja um funcionário, um colaborador, um terceiro, qualquer pessoa dentro de uma empresa que trate o dado vai poder cometer irregularidades em caso de desconhecimento da lei, né? E essa irregularidade vai fazer com que o indivíduo se sujeite ou sujeite a empresa que trabalha a ser responsabilizada, né? Então, isso aqui é uma prática importantíssima, vocês vão, a partir de agora, vivenciar isso com muita frequência, ter esse contato mais direto com a lei, né? Então, para dar início à nossa apresentação, o nome formal da nossa LGPD, né? Como que ela se chama aqui no Brasil? Aqui no Brasil é a Lei número 13.709, que foi publicada em agosto de 2018. Já faz 2 anos aí que ela já foi publicada. Então, contextualizando um pouquinho de como a LGPD chegou ao Brasil, né? Será que foi porque o Brasil estava preocupado com a proteção dos dados dos brasileiros? Será que ele percebeu essa importância e correu lá para editar essa lei, né? Vamos acreditar que sim, um dos motivos foi esse sim. Mas o principal passa pela GDPR, que é uma sigla em inglês, né, que é chamada de General Data Protection Regulation, né, que é um regulamento europeu, é um regulamento criado pela União Europeia, que ao perceberem que no contexto territorial deles algumas votações de grande relevância, como o Brexit e outras que perpassam lá pela União Europeia, estavam sofrendo influência dessa vulnerabilidade de dados pessoais que estavam sendo manipulados por algumas empresas para chegar num resultado de votação específico. Para prevenir esse tipo de ação, eles se reuniram, os países europeus se reuniram e montaram esse regulamento. O que fez esse regulamento? Ele unificou todas as leis de privacidade de dados contidas no espaço territorial da Europa e transformou em um regulamento único, com o objetivo muito claro de proteger os dados dos cidadãos europeus, para que a privacidade deles estivessem sempre garantidas, e para tanto estabeleceu regras e sanções que serviram de bases para os artigos da nossa LGPD. Tá, mas onde entra o Brasil nisso tudo, né? O Brasil não faz parte da Europa. Então, por que o Brasil correu para editar a LGPD dele? Porque na hora que a GDPR entrou em vigor, os países da União Europeia selaram um acordo de que comercializações internacionais só iam ser realizadas com países que também tivessem o mesmo cuidado com dados pessoais
que eles estavam dando para os dados pessoais que eles tratavam no território deles. Então, qual o sentido de todos aqueles países terem um maior cuidado com a privacidade de dados e empresas abrirem filiais em outros países fora do continente europeu, que não têm o mesmo cuidado? Não faria sentido, né, eu tratar aqui o dado com muita atenção e acabar compartilhando com países que não estão nem aí para esse tipo de proteção, que vão acabar tratando o dado de qualquer forma e compartilhar de formas irregulares. Então, foi uma das medidas mais rígidas da GDPR. A partir de hoje, os países europeus da União Europeia só vão compartilhar dados, realizar comercializações, operações internacionais de comércio com países que atentem para esse mesmo tipo de proteção. Então, isso fez com que os países corressem para regulamentar suas leis internamente, né? E o Brasil não foi diferente. O Brasil correu ainda no governo do Michel Temer, lá em 2018, e sancionou e publicou a LGPD. Então, partindo desse contexto, né? E só para ressalvar, a gente ainda não faz parte da whitelist da GDPR, a gente ainda não está apto a esse tipo de comercialização com os países europeus. Por quê? Porque a gente, apesar de ter a lei, ela ainda está com a vigência meio conturbada e ainda não tem a implementação tão integral necessária, a gente não tem nem o mínimo de implementação, né? Então, hoje o Brasil não faz parte da whitelist ainda, mas está concorrendo para chegar nesse momento, né? Alguns países vizinhos nossos, como a Argentina e Uruguai, menores, já estão com a implementação realizada até um tempo atrás e já estão nessa lista da GDPR, já podem realizar comercializações com mais tranquilidade. Então, dentro desse contexto, o que é a nossa LGPD? Bom, o principal objetivo da nossa lei é proteger os dados pessoais do cidadão brasileiro. A ideia da lei é fortalecer a premissa de que os dados são das pessoas físicas, são nossos, é um direito nosso, como pessoa física, decidir o que fazer com esses dados, decidir com quem a gente quer compartilhar essas nossas informações tão pessoais. Então, nessa nossa realidade atual, até os dias de hoje, a gente vive um entendimento errôneo, deturpado, que a gente tem que, na hora que a gente realiza uma compra numa loja, por exemplo, vai efetuar um pagamento e a gente fornece nossos dados para aquele estabelecimento, a gente acreditava e o estabelecimento nos fez acreditar que naquele momento a gente não era mais dono do dado, e sim o estabelecimento, que era para quem a gente estava entregando nossos dados, né? E que o estabelecimento poderia fazer com eles o que bem entender, até mesmo comercializar dados com empresas, né? Até porque a gente sabe que o dado pessoal hoje virou um acessório monetário, é um ativo econômico. Então, a lei, a LGPD, vem para colocar um pouco de ordem nessa situação, e dizer empresas, estabelecimentos, órgãos públicos também estão dentro do objeto da lei, então vem para dizer que eles podem e devem continuar usando nossos dados, né? Mas, para tanto, eles vão precisar conseguir deixar claro por que eles estão precisando coletar meus dados. E, em alguns casos, até mesmo perguntar se eu permito que eles se apropriem desses meus dados, né? Então, assim, implicações na rotina da sociedade com a LGPD é muito simples. As pessoas vão passar a decidir sobre o destino dos seus dados. Elas vão passar a ter um controle sobre eles. Vou fornecer meu nome, meu CPF? Tudo bem, vou. Mas para que eu estou fornecendo isso? Eu vou precisar ter esse feedback, essa resposta, né? E aqui eu trouxe para vocês o artigo 1º da lei. É um artigo importante que eu acho que dá para a gente aprender algumas coisas com ele. É um texto pequenininho que a gente pode tirar muitos aprendizados. Então, é o artigo 1º. Esta lei, um minutinho que o Harrison está em cima dele aqui. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público ou privada, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, em um pequeno texto desse, o que a gente aprende? O que a gente pode tirar de lição? Primeiro, qual o objeto de proteção da lei? É esse último aqui que está sublinhado. É a pessoa natural. São os dados da pessoa física, da pessoa natural. E quem que vai ter que observar essa proteção da lei? Né? Quem vão ser os agentes que precisam estar de olho nessa lei? E aí a lei deixa claro aqui no iniciozinho. São pessoas naturais e são pessoas jurídicas, seja ela de direito público ou privado. Então, em resumo, todos aqueles que tratam dado pessoal, seja nós, tratando individualmente, na nossa casa, por alguma relação comercial, sejam empresas
estabelecimentos públicos ou privados. Então, o universo completo, não ficou ninguém de fora. E ainda, e não menos importante, o último, mas não menos importante, qual o âmbito de proteção da lei? Muita gente acredita que a lei só está aqui para proteger dados digitais, aqueles contidos em meios digitais, no nosso computador, na internet, em sistemas. E aí a lei deixa bem claro que não, porque aqui quando ela vai falar, tem uma vírgulazinha, tratamento de dados pessoais, inclusive no meios digitais. Se é inclusive no meios digitais, é porque abrange outro, né? Que qual é? O meio físico. Então, a lei também protege os meios físicos. Físicos é papel, tudo aquilo que é palpável, né? Que não está dentro de um computador, que não está dentro de um sistema. A lei vem para proteger. E aqui eu trago como exemplo, currículos. Digamos que a gente trabalha numa empresa que recebe currículos, né, para contratação. O RH vai lá e recebe currículos. Pode receber fisicamente, pode receber por e-mail, e acaba imprimindo ali para levar para o chefe resolver, tomar a decisão de quem vai ser contratado, né? E aí uma simples distração dessa impressão, que a gente pode deixar esquecida numa bandeja da copiadora, pode gerar uma violação do dado pessoal de algum titular. Então, a lei vem para abarcar todos esses detalhes. E vocês devem estar pensando, mas isso não acontece, isso é uma coisa muito distante da realidade, né? E aqui eu trago para vocês um caso real, que aconteceu em Rondônia ainda esse ano, lá em Porto Velho. Então, o caso de uma loja que coletou vários currículos de candidatos a emprego, deve ter selecionado o interessado, e o que não foi aproveitado deve ter ido, em vez de ser triturado, né, jogado fora, ter dado aquela eliminação mais correta, deve ter ido para algum pacote de lixo, ou sido tratado como rascunho, e acabou que funcionários, por desconhecimento da lei, acabaram utilizando esses currículos para embalar produtos de clientes. E assim, esses currículos todos, dados pessoais em números, foram vazados dessa empresa por meios físicos que acabaram servindo de presente mesmo, de embrulho de presente, né? O caso ganhou repercussão e a loja sofreu sanções, né? Não sofreu sanções ainda específicas da LGPD por não estar em vigor, mas sofreu sanções de PROCON e sofreu multa. Então, assim, coisas pequenas, coisas bestas que a gente não imagina, a lei vem para regulamentar isso aí tudo. É um universo muito amplo. E aqui a gente já entra um pouco na letra da lei mesmo. Aqui eu trago para vocês os conceitos. Conceitos específicos dentro do âmbito da LGPD, da proteção do dado pessoal. Aqui, essa apresentação, a gente consegue definir por blocos, né? Blocos dos dados, conceitos de sujeitos e órgãos, conceitos de ações e conceitos de instrumentos. São muitos, eu selecionei aqui para a gente só aqueles mais importantes, que eu acho relevantíssimo para uma equipe de TI, para aqueles que tratam o dado da parte mais tecnológica, precisam ter esse conhecimento. Então, primeiro de tudo, o que é um dado pessoal para a lei? A lei fala de forma simples e objetiva. Qualquer informação que relacione a identificação de uma pessoa natural é um dado pessoal. Ou seja, qualquer informação que me leve ao dono daquele dado, ao cidadão, é um dado pessoal. Então, não são dados cadastrais. Dados cadastrais são dados pessoais, mas não é só isso. É um universo muito amplo. Então, o que a gente pode citar como exemplo? Nome é um dado pessoal. Apelido é um dado pessoal. Mas apelido é uma coisa muito informal. Olha, se conseguiu identificar quem é o dono desse apelido, se chegou a Joãozinho, Joãozinho, que é o dono daquele apelido, é um dado pessoal, dentro daquele contexto. O endereço de uma residência, um endereço de e-mail que contenha informações de nossos nomes, né, informações próprias nossas, dados de localização. Uma localização vai permitir saber onde eu estou, vai chegar até mim, vai me identificar. Endereço de IP, os protocolos de internet, eles são individualizados, né? Na hora que você acha o IP, você consegue chegar no dono daquela máquina. Dados de hospital, dados médicos que permitam identificar uma pessoa de forma inequívoca, também é um dado pessoal. Então, o segredo aqui é conseguir identificar uma pessoa por meio daquela informação, é um dado pessoal. O que não vai ser dado pessoal? Um CNPJ não é dado pessoal, é um número de registro de uma empresa, ali está falando de pessoa jurídica, não remeteu a nenhuma pessoa
pessoa física, não é um dado pessoal. Um endereço de e-mail de uma empresa, por exemplo, lojasrenner@renner.com. Você não chegou a ninguém por esse endereço, você chegou a uma empresa. Então, não protege esse tipo de informação. E aqui dentro dos dados tem um conceito muito interessante que a lei traz até de forma exemplificativa, que são os dados pessoais sensíveis. Eu escuto muito falar por aí, as pessoas tratando de algumas informações mais complexas, mais íntimas, como o dado pessoal sensível, e não é isso. Por exemplo, dados do banco, dados bancários nossos, eu já escutei muita gente dizer, é uma informação sensível. Já até escutei dizer que CPF é uma informação sensível. Não é. Tudo isso são dados pessoais. Mas dado pessoal sensível para a lei são aquelas informações passíveis de gerar alguma discriminação, alguma forma de tornar aquela pessoa exposta ao ridículo, se ridicularizada, né? Então, a lei traz bem especificamente, ela fala de forma taxativa, que dado pessoal sensível são aqueles que tratam sobre a origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à nossa saúde, à nossa vida sexual, dado genético, biométrico, e todos esses, claro, quando estiver vinculado a uma pessoa natural. Então, no nosso contexto social hoje, o que a gente pode pensar como dado sensível? Dados bancários entrou aí? Não entrou. Vai me gerar algum tipo de discriminação, alguém saber meus dados bancários? De jeito nenhum. Então, é um dado pessoal, mas não é sensível. Mas e um nome social? Um transgênero, uma pessoa que muda de sexo, né? Ela muda o nome. E aí, é um dado sensível? Um nome social é um dado sensível, ele é passível de discriminações, né? As cotas raciais que temos por aí, né? Os editais que temos por aí hoje que prevê cotas raciais, a nossa autodeclaração se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou pardo, é um dado sensível também. Pessoas que possuem deficiência física, é um dado de saúde importante, é um dado sensível, porque é referente à nossa saúde. Covid, estamos vivendo um momento muito intenso de Covid. Informações de Covid são dados pessoais sensíveis. A gente está vendo aí empresas à torta e à direito divulgando, até os jornais mesmo, divulgando que fulaninho X tem Covid, não sei o quê. É um dado sensível, é um dado pessoal sensível, ele precisa ser tratado com um pouco mais de cautela do que o dado pessoal em si. Então, espero que a gente não cometa mais esse tipo de erro, né, de achar que é uma informação mais importante, com maior relevância, ela é sensível. Não é assim, né? E aqui, para fechar o bloco de dados, a lei conceitua o dado anonimizado. O que é isso? São dados relativos ao titular que não possam ser identificados, que vão ser considerados por meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. O conceito legal é até um pouquinho difícil de entender, né? Essa leitura é um pouco truncada. Mas o que é um dado anonimizado? São dados que não me levem a nenhuma pessoa física. Por exemplo, dados de IBGE. Quando o IBGE vem na nossa casa fazer a pesquisa, ele pega meu nome, o nome dos meus familiares, ele vai pegar informações da raça de cada um, da idade, enfim. Tem lá um leque de informações que eles vão coletar sobre pessoas físicas. Mas na hora que eles vão divulgar essas pesquisas, vai ser no aparato geral, né? Vai ser informações gerais de localização ou de quantitativos. Não vai remeter uma pessoa, não vai sair lá Mariana, marido, filho, são tais idades, tudo. Não, então esse dado foi o quê? Ele foi anonimizado na hora que foi publicado, porque aquela informação não vai levar a nenhuma pessoa física. Ela veio de uma pessoa física, mas mediante técnicas, utilização de meios técnicos, eles conseguiram anonimizar e esse dado não chegou a ninguém. Então, o dado anonimizado é um dado pessoal? Não é. É justamente o dado que não identifica uma pessoa física, né? Então, é uma classificação muito importante da lei. E aqui a gente passa para o bloco dos sujeitos e órgãos, que eu também acho importantíssimo a gente tratar, porque aqui a gente vai saber quem é o titular dentro da LGPD. O titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais. Então, os titulares são cidadãos, somos nós, eu, vocês, cada um de nós indivíduos, os donos do dado, né, os proprietários daquela informação. E quem são os agentes de tratamento? Os agentes de tratamento são dois, controlador e operador.
Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador vai ser o estabelecimento, a empresa, o órgão público, que vai definir como os dados pessoais inseridos naquele seu ambiente devem ser tratados. São eles que vão tomar essas decisões, né? E a contrapartida, quem vai ser o operador? Vai ser também a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, é mais ou menos assim: uma empresa X contrata uma empresa Y para prestar serviços em nome dela. Então, X vai dizer para Y, X controlador vai dizer para Y operador: olha, os dados da minha empresa você vai tratar dessa forma aqui que eu estou listando, pá. Você não pode fugir disso aqui, você não tem autonomia para tratar de outra forma. Você está agindo no meu nome, você está operando os meus dados, e você tem que seguir essa referência que eu estou lhe passando. E o operador vai lá e vai realizar esse tratamento desses dados em conformidade com o que foi passado pelo controlador. Então, esses dois são os agentes de tratamento da lei. E aí vem o encarregado, que é um sujeito importantíssimo trazido para a lei. Talvez algum de vocês conheçam até pela sigla em inglês, DPO, né? Quem é o encarregado pela lei? É a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então, o encarregado ele vai ser a pessoa da empresa inteira, da instituição inteira. Vai ter uma única pessoa que vai ser o título de encarregado, que vai responder por tudo que há de implementação dentro da LGPD. Ele vai ser o canal de comunicação daquela empresa, tanto com o seu controlador, como para os titulares dos dados que ali estão contidos, ali estão custodiados, e também vai ser a pessoa que vai realizar a comunicação com a ANPD, com a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é o órgão de fiscalização da LGPD. Então, é um cargo de altíssima responsabilidade. A lei traz até responsabilidade pessoal para ele. Ele responde pelo nome dele, com o CPF dele. Por exemplo, aquele caso lá que a gente viu dos currículos, pode ter sido uma coisa de uma ação que não passou pelo encarregado, não passou por diretorias, aconteceu ali embaixo. E quem que vai responder por aquilo ali? O encarregado. O encarregado é a pessoa responsável por embalar, né, com os currículos, os objetos, como se fosse objeto de papel de presente. Então, o encarregado nem sabia que aquilo estava acontecendo, mas ele que vai sofrer o processo judicial. E também temos a nossa ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão da administração pública que vai ser responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei. Temos a ANPD, foi instituída ontem, acordamos com esse decreto, foi um decreto feito a toque de caixa, foi assim da noite para o dia. A nossa ANPD não é um órgão autônomo, ela ainda não é uma autarquia, ela está vinculada à presidência da República. Então, assim, alguns países estrangeiros não veem isso com bons olhos, porque como é que um órgão vinculado a mim vai me fiscalizar, né? Complicado. Mas aí, cenas dos próximos capítulos, o importante é que está sendo constituída, já temos uma ANPD no nosso país, e vamos ver como isso vai se desenrolar, né? E aqui, nesses outros dois blocos, eu vou me restringir a explicar esse último aqui, que é o tratamento. Dentro das ações é o primeiro tratamento. Os demais, aqueles que tiverem curiosidade, podem analisar na lei. Mas por que eu vou tratar esse conceito de tratamento aqui com vocês e de uma forma mais aprofundada? Porque a maioria de vocês aqui são profissionais de TI, né? E essa palavra tratamento, ela é uma palavra que tem vários sentidos. A depender da área, ela pode significar inúmeras coisas distintas, né? Então, quando eu vou conversar um pouco com os profissionais de TI, eu vejo que eles não têm o mesmo entendimento que eu. Então, eu sempre paro e digo, olha, tratamento é isso. Aí eles, então tá bom, então vamos pensar assim. Então, eu trouxe aqui para a gente ver, fazer a leitura só desse inciso com calma, porque ele é muito importante no dia a dia de vocês, né? Então, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta de dados, produção de dados, recepção de dados, classificação de dados, utilização dos dados, acesso aos dados, e aqui eu sublinhei acesso
porque às vezes a gente acha que só porque a gente não coletou ou não aplicou nenhum tipo de ação ali sobre aquele dado, só o fato de a gente ter acessado não faz isso, daquilo um tratamento. E sim, está aqui na lei, acesso a dado pessoal está inserido dentro de tratamento de dado. Então, reprodução de dado, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação de dado. E aqui eu também trouxe esse sublinhado, porque foi um caso curioso que eu estava conversando com um profissional de TI, fazendo um levantamento de fluxo, né, de dado, como é que chegou ali, como é que saiu, e ele me relatou um processo, ele fez, não, esse aí nem conta, porque esse entra na nossa base de dados, mas do jeito que entra é eliminado, a gente não faz nada com ele, então nem precisa botar no seu fluxo. E aí eu parei e fui explicar para ele que dentro do conceito da lei, o fato de você eliminar um dado, por mais que você não tenha feito nada com ele, é um tratamento, você precisa dar satisfação sobre esse dado. Então, a simples eliminação é um tratamento de dado. Avaliação de dado, controle da informação, modificação, comunicação de dado, transferência, difusão ou extração. Então, todas essas ações aí que vocês estão vendo que são inúmeras, compreende o conceito de tratamento de dado. E todas essas ações também estarão passíveis de responsabilização. Então, todas essas precisam entrar no radar da empresa e do estabelecimento, né? Vou tomar aqui um pouquinho de água. E a gente entra um pouco no universo dos princípios da LGPD. Mas você vai falar de princípio, o princípio é uma coisa tão legalista, tão da área do direito. A LGPD, ela é uma lei principiológica, ou seja, ela tem toda a sua fundamentação voltada para a aplicação de princípios, que são preceitos gerais que precisam ser observados durante a aplicação de todo o tratamento e proteção do dado pessoal. Então, assim, por mais que vocês achem que isso é muito teórico, não cabe a vocês, quanto mais vocês absorverem esses princípios e esses conceitos, melhor vocês vão saber tratar o dado de vocês no dia a dia, sabe? Vocês vão saber quando vocês estão sendo solicitados a tratar um dado de uma forma inadequada e legítima. Vocês vão lembrar do princípio e vão dizer, não, esse aqui não pode ser assim, não. Então, isso aqui é muito importante para vocês, operadores, na rotina de vocês. E aqui, assim como os conceitos são inúmeros, eu acabei separando aqueles mais importantes, que foi o da finalidade, princípio da finalidade, adequação e necessidade. Esses três juntos, quando bem observados, eles vão proporcionar um processo de implementação bem mais seguro dentro de qualquer estabelecimento. E através desses três, a gente vai conseguir responder a muitos questionamentos que ficam aí vagando, que a gente não sabe nem por onde responder. As respostas vão passar por esses três princípios. Então, o que é o princípio da finalidade e da adequação? Vou tratar até dos dois juntos, que eles são muito similares. Bom, eles exigem que para que uma coleta de dados seja feita de forma legítima, ele deve respeitar a finalidade para a qual aquele dado está sendo coletado. Aqui a gente sai dessa ideia de que a gente tinha até pouco tempo atrás, de que quanto mais dados coletados, quanto mais dados um estabelecimento tiver, melhor. Não é assim. Agora a gente precisa delimitar nossas coletas para aqueles dados realmente que são da nossa necessidade, para aquela nossa finalidade específica. Então, se você vai coletar, se vai fazer hoje um registro num curso, numa pós-graduação ou num curso qualquer, quando você vai lá preencher seus dados, eles vão te pedir nome, não pode mais pedir nome por pedir, vai ter que vir ali explicando, eu vou precisar do seu nome para fins de identificação, vou precisar do seu nome para a gente elaborar o seu certificado ao final, vou precisar do seu CPF para emitir a nota fiscal do pagamento da nossa relação comercial que a gente está estabelecendo aqui, preciso que você me diga o nome da sua mãe, porque a gente precisa evitar homônimos, enfim, a gente vai poder coletar dados, desde que eles tenham finalidades específicas e sejam adequados para aquele contexto que ele está sendo coletado. A utilização além do propósito delimitado, né, vai acarretar responsabilidades no tratamento. Então, isso aí vai precisar ser muito observado. E o princípio da necessidade entra nesse âmbito
da quantidade, né? A gente não pode mais coletar todos os dados que a gente quer. Temos que coletar o mínimo essencial, coletar a menor quantidade de dados pessoais necessários para que se chegue ao fim pretendido. Então, quando a gente consegue atender a esses 3 princípios, a gente já atendeu bastante coisa da lei. Tem outros aqui, também está conceituado na lei. Talvez em outro momento a gente possa debater e falar uma horinha só de princípios, aí a gente vai ter tempo suficiente para tratar de todos. Mas aí aqui eu trouxe alguns exemplos práticos de violação desses 3 princípios, né? Tá aqui o Pokémon Go. Acho que todos vocês se lembram desse joguinho, né? Que foi moda, que todo mundo jogou. Até na época que eu morava no 15º andar e meu marido era tão viciado que ele se pendurava lá, porque tinha um posto perto e para pegar lá as Pokébolas, não sei. Enfim, foi um joguinho que foi muito atrativo, né? No mundo todo, não foi no Brasil, foi no mundo todo. E o que que teve de violação do Pokémon Go? Os termos de uso e a política de privacidade do Pokémon, eles coletavam informações demais, e informações que não tinham relação direta com o joguinho. E por ser um check-in box lá, para você ter o jogo, você tinha que aceitar o termo de uso, então assim, você não tinha nem opção, era um contrato de adesão mesmo, né? E o que que vinha previsto lá, que a gente não fazia nem ideia? O termo de uso dizia que aqueles que aceitassem instalar o jogo, né, aceitassem a política de privacidade, estaria dando permissão para o Pokémon Go acessar o seu local, o local onde você estava naquele momento, as fotos do seu celular, todas as mídias e arquivos contidos no seu celular, os contatos. Eles diziam lá de forma muito expressa que eles podiam usar essas fotos suas para coisas particulares deles, para publicações, podiam gerar vídeos, gravar informações com todas aquelas fotos que você tinha ali, suas e de terceiros. Ou seja, era uma coisa muito absurda, não tinha muita relação com a finalidade do jogo. Para você jogar o Pokémon, você precisa das suas fotos, todas as suas mídias do seu celular? Não precisa. E o que deu mais problema na justiça, né, foi a previsão de que o Pokémon Go poderia coletar dados do seu e-mail como usuário. Eles podiam entrar, e-mail nosso que a gente só loga com senha, eles podiam entrar e verificar nossos e-mails e fazer uso do que quisesse ali das nossas informações. E a gente deu lá essas permissões sem nem saber o que era. Mas aí vocês me perguntam, e se eu tivesse visto, eu podia rebater? Não podia, porque se você quisesse o joguinho, você tinha que ir lá e aceitar, né? Então ali eles estavam completamente em contradição com princípios da finalidade, adequação e necessidade, né? Então ficou na história aí o Pokémon Go. E um outro caso, já trazendo mais para a realidade do Brasil, é o caso da rede da Drogaria Araújo. É uma rede de farmácias de Minas. E ela foi multada em quase 8 milhões porque ela estava pedindo o CPF dos clientes de forma abusiva, sem explicar por que elas queriam aquela informação. Aí vocês vão me dizer, mas hoje em dia toda farmácia que eu dou meu CPF e ninguém me diz nem para quê. De fato, a partir da vigência da lei, isso não vai mais acontecer. Não vai poder de jeito nenhum. Eles vão ter que perguntar. Olha, posso usar seu CPF para fazer seu histórico de compras e lhe oferecer promoções? Aí você vai dizer se consente ou não, né? Mas desde o início, essa prática rotineira das farmácias, das drogarias, elas já não são vistas com bons olhos. Elas já colidem com o Código de Defesa do Consumidor. Então, acabou que a Drogaria Araújo foi alvo do PROCON estadual de Minas, né, e acabou sendo multada aí nessa quantia bem vultuosa. Então, aqui, saindo dos princípios, a gente entra numa outra frente da lei também muito relevante, que são as bases legais. O que são bases legais, né? São hipóteses de tratamentos que permitem que estabelecimentos tratem os dados pessoais. Ah, mas não é qualquer um que pode tratar dado pessoal? Todos aqueles que tratem dados, que tenham dados pessoais em sua rotina, vai ter que ter esse tipo de proteção, mas para isso eles vão ter que definir uma dessas bases aqui, como é que os dados chegaram até eles. E aqui a gente tem 10. Talvez a mais polêmica de todas seja essa primeira, né? Que é o consentimento do titular. Por que ela é tão polêmica? Porque assim que a lei passou a ser conhecida, as pessoas confundiram um pouco a LGPD com necessariamente consentimento.
como se todos os dados pessoais precisassem de um consentimento para chegar em algum destinatário, né? E não é assim. O consentimento é só uma dentre 10 opções para se tratar dado pessoal. Vai ser uma importante? Importantíssima, provavelmente é a que vai liderar as empresas privadas, né, os estabelecimentos comerciais. Mas não tem só elas. Tem outras 9, como, por exemplo, essa segunda, cumprimento de obrigação legal regulatória do controlador. O que seria isso aqui? Por exemplo, você acabou de ser contratado por uma empresa, né? Você vai assinar lá a sua carteira de trabalho e a empresa vai precisar de informações suas de INSS, porque eles precisam prestar contas com o INSS, fazer os pagamentos, né? Os direitos previdenciários que vocês também vão ter e a empresa também. Então, para ela recolher suas informações de INSS, ela vai precisar do seu consentimento? Não vai. Ela vai te dizer, olha, você tem que me fornecer isso, porque está previsto num contrato, está previsto na lei, né? Então, não passa pelo consentimento do titular. E aqui a terceira base também é muito interessante, que é o tratamento do dado pela administração pública, né? A administração pública vai poder ter dados pessoais para executar suas próprias políticas públicas, que vão ser previstas em leis, decretos, contratos, acordos. Todo instrumento jurídico que for efetivado pelas empresas públicas e for devidamente publicado, vai poder tratar dado pessoal e não vai precisar do consentimento, né? E aqui esses dias me perguntaram, então a LGPD não vai mais permitir o portal da transparência dos órgãos públicos, né? Porque ninguém vai consentir. E aí não vai passar pelo consentimento do titular mais uma vez. Por quê? Porque a base legal não é consentimento. É um dado da administração pública, é um dado necessário para executar uma política pública prevista em lei. Então vai continuar existindo o portal de transparência, sim. E aqui a gente tem outras, inúmeras outras, né? Realização de estudos por órgãos de pesquisa, desde que anonimizados. Aqui passa um pouco aquela ideia do IBGE, né? Necessários para a execução do contrato, exercício regular de direitos em processo judicial. Aqui já pensou, na hora que a gente entrar com a ação contra o réu, a gente é obrigado a fornecer informações mínimas sobre o réu, né? Sobre a pessoa que a gente está entrando na justiça contra. Aí aqui já pensou se a gente fosse dizer, olha, fulaninho, vou entrar na justiça contra você, viu? Tô precisando aqui que você me dê seu consentimento para eu passar seus dados pessoais aqui na ação. Ninguém ia conseguir mais entrar na justiça contra ninguém, né? Então, os dados pessoais tratados em âmbitos de processo judicial vai ter como fundamentação essa base legal aqui específica. E temos todas essas outras aqui, né? A proteção da vida, tutela da saúde, interesses legítimos, proteção de crédito, que também tem pano para manga aí para a gente tratar passar de uma hora falando só disso, né? Mas como aqui a gente está só apresentando para vocês os principais pontos, vamos seguir. E aqui a gente segue para uma frente da lei também importantíssima, que são os direitos dos titulares. Como eu disse, né, o principal propósito da lei é fazer com que o titular se empodere sobre os seus próprios dados, com que ele tenha poder e possa decidir o que ele quer fazer com os dados dele, né? E aqui a lei traz um rol imenso de direitos que esses titulares vão poder exercer frente a estabelecimentos. Só que aqui está muito relacionado com o nosso slide anterior das bases legais. Por quê? Um minutinho que eu vou beber água. A definição desses direitos aqui vai depender da forma como o dado chegou na minha base de dados. Com base em qual fundamentação legal ali atrás que o meu dado chegou até aqui. Então, os titulares nem sempre vão ter todos esses direitos na palma da mão, né? Por exemplo, confirmação de tratamento. É um direito que praticamente todas as bases legais vão permitir que os titulares exerçam. Eles vão poder entrar em contato com um órgão público e dizer, olha, eu quero saber se você está tratando dado meu aí. E o órgão público vai ter que responder, sim, estou. Não tenho nenhum dado pessoal seu aqui, não faz parte do nosso objeto. E aqui vem o direito do acesso. Dentro dessa informação, essa confirmação de que um órgão público trata, por exemplo, um dado, o titular vai poder ter o direito de dizer, então, se você trata meu dado,
Posso saber quais são? Posso ter acesso a esses dados? E aqui também, praticamente todas as bases legais vão permitir que o titular exerça esse direito de acesso. E aí a gente chega no direito à correção, né? O da correção já vai depender um pouquinho. Assim, o titular vai ter acesso aos dados existentes dele naquela plataforma e ele vai perceber que alguns dados deles ali estão incorretos. Ele vai ter o direito de pedir a correção, praticamente em todos os casos, sim, também, só que aqui tem um detalhe bem particular da lei. Essa correção não pode ser tão corriqueira como está sendo hoje em dia, de você mandar um e-mail e dizer, olha, meus dados estão errados, eles são assim. Não, a LGPD exige um procedimento de identificação mais detalhado. Ela precisa saber que aquela pessoa que está pedindo a correção é, de fato, a dona do dado. Porque senão você vai estar fazendo uma violação, né? Na hora que você está aceitando uma pessoa pedir uma correção e não é ela a dona do dado. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com mecanismos de identificação mais rígidos, né? Para fazer essas correções. E aqui temos direito à anonimização, a bloqueio e eliminação. Esse aqui certamente não vai ser todas as bases de dados, bases legais que vão permitir o exercício desses direitos. Ah, você tem um dado meu, órgão público, eu quero que você elimine, eu não quero que você tenha esse dado. Eles vão poder pedir isso? Se tiver sido com fundamento na base legal de execução de política pública, ele não vai poder pedir para eliminar. Por quê? Porque não chegou ali pelo consentimento dele. Agora, em contrapartida, a gente só vai dizer que não, ele não tem direito a isso? Não, o órgão público vai ter que prestar satisfação. Vai ter que dizer, olha, eu tenho esses seus dados, eles chegaram aqui de tal forma, com base nessa execução de política pública que é vinculada ao contrato tal ou ao acordo tal. Eu não vou eliminar ele agora, eu vou armazenar ele aqui comigo por X anos, com base no artigo tal de tal lei que me permite esse armazenamento. E a partir de tal data ele vai ser automaticamente eliminado. Então, assim, ele não tem direito a pedir eliminação, mas ele tem direito à prestação de contas, né? A saber informações dos dados dele. Ele ter esse controle, esse poder de onde estão os dados deles e como estão sendo tratados. E aqui temos o direito à portabilidade, que é o que já acontece muito hoje entre empresas de telefonia, né? Eliminação aqui está repetido, já tratamos. Revogação de consentimento vai ser possível desde que o dado tenha chegado lá com base no consentimento, né? Quem consente pode revogar a qualquer momento. E aqui o último e mais importante, que é a informação de compartilhamento. E é dentro daquilo que eu venho falando para vocês. O titular vai ter um direito praticamente sempre de saber onde estão os dados dele. Então, se você está coletando, seja com base na obrigação legal, no processo judicial, na execução de política pública, seja lá a base legal que tenha como fundamento, na hora que você compartilhar esse dado, você precisa informar ao titular do dado. Olha, eu estou compartilhando esse seu dado aqui com fulaninho, 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 por causa disso, disso e disso. Então, isso aí é crucial. Então, acho que vocês estão percebendo que são muitos direitos, né? Também daria para a gente passar uma aula inteira só falando deles, mas vamos seguir que o nosso tempo já está acabando. Então, aqui, na frente de medidas de segurança e boas práticas. Por que eu escolhi especificamente esse tópico? Ele nem é um tópico tão corriqueiro de apresentações iniciais, mas como vocês são operadores de TI, tratam dados diariamente, a todo segundo, né, na rotina de vocês, eu achei bem adequado a gente tratar um pouco dessas medidas de segurança, né, e boas práticas. Esse artigo 46, ele fala que os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador que a gente viu lá atrás, são vocês no dia a dia também, devem adotar medidas de segurança, sejam elas técnicas ou administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, de perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E aqui no parágrafo 2º ele fala: as medidas do caput, essas que a gente leu aqui em cima, deverão ser observadas desde a sua fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Aqui esse parágrafo 2º, ele é bem específico da lei também, que é o que eles chamam de Privacy by Design, que é a privacidade desde a concepção,
e o Privacy by Default, que é a privacidade por padrão. Isso aqui é uma prática da GDPR que o Brasil implementou, que são metodologias que têm como objetivo proteger o dado, dar privacidade e proteção ao dado pessoal, desde o momento da sua concepção até o momento da sua eliminação. Então, todas aquelas ações de tratamento que a gente viu, elas devem ocorrer sempre com essa proteção, com a máxima de medida de segurança que possa ser implementada sobre o dado. E por que isso é relevante? Porque a gente percebe que hoje as pessoas só dão algum tipo de tratamento, de medida de segurança mais forte, quando elas estão utilizando aquele dado para alguma coisa. Então, coleta, deixa ali e deixa ali. Enquanto eu não estou usando, não estou aplicando nenhum tipo de medida de segurança. E a lei vem para dizer que não. As medidas de segurança devem ser implementadas desde o momento que você acessa aquele dado. Então, também é objeto muito específico da área de vocês, é um tema que eu acho relevantíssimo vocês estudarem, até porque na implementação, esses cuidados, essas by default e by designer, vão ser muito cobradas do operador de TI, né? Então, fica aqui a dica para vocês saírem dando estudada já nessa temática. E aqui, a não aplicação de medidas de segurança vai resultar em quê? Bom, sistemas que não têm medidas de segurança efetivos e eficazes vão ser sistemas frágeis, que vão permitir vazamentos de dados. E esse vazamento vai se dar das formas mais variáveis, seja por invasão de hackers, seja por ação humana do próprio operador do dado, que sem querer ali fez algum tipo de tratamento, algum tipo de operação que acabou expondo esse dado, mesmo sem nem perceber. Vai ser também a fragilidade na proteção de dispositivos remotos, como pendrives, tablets, notebooks, que certamente não vão ter a criptografia necessária para acesso e vão estar ali passíveis de vazamento, né? Então, dentro desse âmbito, eu trago para vocês alguns exemplos práticos também. Isso aqui aconteceu, a GDPR já estava em vigor, foi na Inglaterra, né? Um britânico, uma pessoa, estava andando de bicicleta de noite na rua e achou um pendrive no chão. Pegou o pendrive, foi até na biblioteca, espetou lá o pendrive não tinha uma criptografia, uma medida de segurança que fosse, e ali continham todas as informações sobre o aeroporto inglês, o aeroporto britânico. E ali eram informações não apenas dos empregados, que já era uma coisa muito grave, nem de nós, consumidores, né, nem daqueles que usam os serviços do aeroporto. Ali tinham informações da segurança da família real. Então, assim, mesmo que não tivesse informação da segurança da rainha, já seria uma violação absurda. Mas aí ainda tinha isso, ainda foi vazado isso, e um objeto de tamanha relevância não tinha uma medida de segurança, não tinha uma simples criptografia. Então, o que aconteceu ali? Dados pessoais da rainha, da família inglesa toda, da família real toda, ficou na mão desse menino, né? Foi vazado. Informações de fuga terroristas, quais os procedimentos de tirar a rainha do país em caso de atentado terrorista, e inúmeras informações em um único pendrive. Então, são coisas que a lei vem para proteger também. Na nossa empresa, a gente vai começar a trabalhar com procedimentos mais específicos desses dispositivos remotos, né? O ideal é que não se use dispositivo pessoal, o ideal é que a empresa disponibilize e que ele já venha com medidas de criptografia necessárias, né? Porque a gente vai perder. Assim, pode acontecer. A gente pode perder, a gente pode ser roubado. Isso não é problema, desde que a gente tenha medidas de segurança implementadas ali sobre aquele dispositivo, né? E que o indivíduo que acabe perdendo ou que seja roubado informe a sua empresa o acontecido para ela também tomar as providências, né? São coisas simples, procedimentos simples que devem ser implementados, né? Por cada estabelecimento. Aqui um outro caso também que foi curioso, a Google Plus, eu não sei se vocês chegaram a utilizar, mas ele foi encerrado, ele não existe mais, né? E por quê? Porque foram vazados. Um erro de software permitiu que mais de 500 mil perfis dessa conta fosse vazado. Então, isso foi uma coisa absurda, né? Uma falha de software permitiu a exposição de dados como nome, e-mail, profissão, gênero, idade, de
500 mil perfis, e isso aí você não tinha como solucionar mais esse caso, né? A Google não teve mais como resgatar esses dados. E o pior de tudo é que ganhou uma repercussão tão grande que saiu uma reportagem no The Wall Street Journal que revelou esse vazamento, e com isso a Google não foi nem multada em valores monetários. Ela foi determinado que ela encerrasse os seus serviços mesmo de Google Plus, porque eles estavam extremamente vulneráveis, né? Foi desativado. Aqui temos o caso da Uber também. Em 2016, a Uber sofreu um ataque de hacker que sequestrou dados de mais de 57 milhões de usuários no mundo. E qual foi o problema aí? Quando a Uber sofreu esse ataque de hacker, eles tentaram manter esse vazamento em segredo, e eles pagaram o resgate. Eles pagaram 100 milhões de reais por sequestrador, para que ele não divulgasse, né, esse vazamento e que ele destruísse os dados. Só que o que aconteceu? Não tem como você guardar uma informação dessa por tanto tempo em segredo, né? Não sei como, mas acabou que esse incidente foi vazado, foi revelado, e em dezembro de 2017, o chefe executivo da companhia foi a público reconhecer realmente que isso tinha acontecido, pedir desculpas por não ter prestado contas aos titulares, né, não ter informado que os dados deles tinham sido vazados, tinham sofrido essa violação, e informou que foi um erro, né, a forma como eles lidaram, como eles trataram com essa violação. Então, também sofreram multas pesadíssimas. Mas a Uber é a Uber, né? Conseguiu pagar, conseguiu se reerguer e ainda está em funcionamento. E, por fim, um exemplo que aconteceu até esse mês, e esse eu achei interessante porque até atingiu o meu dia a dia, né? Os advogados cadastrados na OAB tiveram seus dados pessoais vazados. E não foram poucos, foram muitos dados. E o que aconteceu? A empresa que fez esse teste de vulnerabilidade e constatou que a OAB não tinha nenhuma medida de segurança eficiente nessa proteção, publicou isso em todos os jornais e ainda publicou a forma como você conseguiria chegar a ter acesso a esses dados, né? E qual foi a consequência disso? O hacker, aqueles que vazaram, que se apropriaram dos dados de forma ilegal, começaram a fazer ligações para os advogados. Eles pegavam lá um advogado, os dados dele, ligava e se passava pela assessoria do presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz, né? E aí, conversa vai, conversa vem, convidavam o advogado para um evento do presidente e tal, dizia que por questões de segurança estaria enviando um SMS para o celular do advogado, ele não precisava nem dizer o número, porque eles, como OAB, se passando por OAB, tinham lá essa informação e iam mandar um SMS para o celular do advogado, né? E que o advogado, quando recebesse esse SMS, informasse ali por telefone que eles iam colocar no convite. E o que era esse código, no final das contas? Era o golpista clonando o WhatsApp, né? Acabava que ele recebia SMS, entrava no celular, no WhatsApp do advogado, e realizava aquele número de golpes que a gente já conhece, né? De se passar por amigo, se passar por mãe, pedindo dinheiro. E, enfim, esse aí me chamou a atenção porque passou por mim, vários amigos meus caíram no golpe. É até difícil você não cair, né? Com tanta prova de... Eles sabiam meu telefone, eles sabiam tudo, então... Acabou que foi uma consequência grave, uma violação grande, né? E aqui, por fim, para a gente terminar, um ponto importante da lei também são as sanções. O que a lei traz como punição, né, em caso de violação de dados? Temos a advertência, que é uma medida corretiva, né? A ANPD vai indicar um prazo para que a empresa adote as medidas corretivas sobre suas fragilidades. Temos a multa simples, que é objeto de muita curiosidade das pessoas, porque ela pode chegar no total até de 50 milhões de reais por infração. Então, a depender do tamanho do vazamento, a depender do poder econômico da empresa, da forma como foi negligente, tudo isso vai ser levado em conta, mas pode sofrer sanções que chegam a 50 milhões de reais, né? Temos a multa diária, temos a publicização, que aqui, para mim, é uma das mais graves, porque depois de devidamente apurado e confirmado a culpa, né, na violação do dado, na ocorrência,
a NPD pode sancionar a empresa com publicação em vários jornais, revistas, redes sociais, informando das mais práticas daquela empresa, né? Que aconteceu que essa violação, a empresa vai ficar com o nome sujo, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é uma sanção muito grave. Temos o bloqueio de dados, sanções para você eliminar dados pessoais, que também é sério. Plataformas que vivem de coleta de dados, na hora que sofrem uma sanção que determina a eliminação de boa parte dos seus dados, está mexendo com o produto principal, né, do negócio. Então, suspensões parciais de funcionamento de banco de dados e suspensão permanente e proibição total, que é o que aconteceu com a Google Plus, né? Então, são sanções severas, mas que podem ser muito bem contornadas com aplicação mínima de medidas de segurança, né? Com mínimo, observação mínima da lei. Quando a gente consegue atender um pouco de todas as frentes, certamente a gente não vai ser multado em caso de violação, né? E aqui, para fechar, pessoal, notícia recente, já temos LGPD. Depois de uma grande novela que se instaurou sobre datas de vigência da lei, a lei, o Senado, quarta de tarde, decretou que não ia estender, que não ia aceitar o prazo da MP, desconsiderou, nem entrou no mérito, restou prejudicado, e entendeu que a data que está valendo é a data da LGPD, que no caso era 14 de agosto. Só que aí, por questões burocráticas, não vai ser 14 de agosto, vai ser daqui a 15 dias contado da decisão do Senado. Então, provavelmente até 16 de setembro, o presidente da República vai ter que sancionar a lei para ela entrar em vigor, né? Mas 15 dias a mais, 15 dias a menos não faz diferença. Então, o Senado já bateu o martelo, a lei já está em vigor. Para alguns, para mim já está em vigor, mas para outros daqui a 15 dias. Então, já é uma realidade nossa. Já precisamos ficar atento a tudo isso. E pontualmente aqui no meu relógio, 18 horas, encerrei. Tá aqui as referências, né? Muitas daquelas imagens não foram produzidas por mim, eu selecionei de sites, de blogs. Tá aqui a referência de todos. E pronto. Conforme combinado, 1 horinha. Obrigado a todos. E agora a gente parte para as dúvidas. Perguntas, pessoal? A gente pode fazer um bocado aí, viu? Eu tenho um questionamento aqui. Tá me escutando bem? Tô sim. Pode falar, Adelino. Tá, só tomar uma aguinha aqui. Assim, um ponto que eu vejo que eu queria saber se vai existir algum tipo de ferramenta para facilitar, que é assim, cada ente ou cada instituição ou cada empresa que precisar do meu dado, eu vou ter que gerar um consentimento na maioria das vezes para ele receber meu dado, né? Mas a partir do momento que tiverem vários locais que têm o meu dado e o meu dado vazar, existe alguma forma de eu saber de qual dos entes vazou? Aquele que violar seu dado, Adelino, tem a obrigação de lhe procurar e dizer, olha, seu dado foi vazado por mim. Aconteceu isso, isso e isso, estou prestando satisfação aqui de que aconteceu isso, por mais que eu tenha empregado as medidas X, Y, Z, o dado vazou. Então, vai ser obrigação de qualquer ente, seja público ou privado, que sofrer vazamentos, informar para o titular do acontecido. Nesse caso da OAB, por exemplo, que eles não informaram, né? A gente acabou sabendo por jornais. 1 milhão de pessoas buscaram a OAB para ser de advogados para saber, meu dado foi vazado? Por quê? Porque eles já vão buscar ressarcimento aí, né? Já vão buscar. Vazaram logo os dados dos advogados, estão doidos para testar essa lei, né? Então, assim, eles se omitiram, saiu no jornal, eles foram atrás, mas não é o correto. O correto era a OAB ter informado aos titulares dos dados que foi vazado, né? Tá, beleza. Mais alguém? Vamos perguntar, pessoal.
Mariana, a gente avaliou um pouco a LGPD para o portal de periódicos, Roger, e a gente só encontrou que tinha um problema com relação a... Nós não perguntamos... nós sabemos a data de nascimento, né? No caso de um menor de idade, que a gente achou que estávamos com um problema, porque a gente não verifica se ele for menor de idade, mas a sensibilidade estaria no dado do menor de idade para a gente, que precisaria de uma autorização do pai ou da mãe. Como vai ser isso, nesse caso, o menor de idade fazer um cadastro no site da CAPES ou do portal? Vai passar por isso que você falou mesmo, Roger. Primeiro, os órgãos vão ter que fazer uma revisão, né, de fazer essa filtragem da data de nascimento mesmo e ver aqueles dados que eles possuem de menores de idade. E aí vão precisar entrar em contato com esses pais, com os menores, para conseguir esse consentimento, né, para ter o dado. Isso partindo do pressuposto que a base legal é consentimento, né, que não chegou por uma outra forma. Então, vão obter esse consentimento dos pais para poder tratar o dado. O menor não vai poder dar nenhum tipo de autorização porque ele não tem nem essa capacidade civil ainda, né. Então, todo tratamento de dado de criança e adolescente vai ter que passar pelo crivo dos pais. Agora, sim, no caso do portal do periódico, pode ser que ele tenha chegado com a base legal da execução de política pública, né? Aí você não vai precisar pedir consentimento, mas você vai precisar buscar o pai dessa criança ou desse adolescente para informar que você está com o dado dele. Você vai dizer, ó, conforme lei tal, conforme decreto tal, o portal do periódico tem essas informações do seu filho. E... Entendi. A coordenadora chegou a cogitar assim, ó, é melhor ele nem permitir o cadastro dele. Vai dar menos trabalho para a gente do que... Não, mas não. A ideia da lei não é criar obstáculo, não, Roger. A ideia da lei é só dar uma regulamentada. É só a gente conseguir prestar conta, sabe, do que tem. Esse consentimento, a gente como implementador, eu mesmo fujo dele. Fujo do consentimento sempre que eu posso. Tento enquadrar em qualquer outra base legal que justifique, porque a nossa função aqui vai ser informar. Informou, coloca lá no site do portal de periódicos os procedimentos, as políticas, e dizer, olha, os dados que a gente tiver de menor vão ser devidamente informados aos pais, né, da existência, ou então não, já informa por lá mesmo, por e-mail. O formato a gente vai ter que ser criativo a depender do tamanho, né, do estabelecimento. Mas a ideia da lei é só passar informação. A gente não precisa deixar de fazer coisas. Tá. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Acho que o pessoal que entrou aí, que está aparecendo para mim como convidado, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também, tá? Rodrigo e os demais também. Aproveitem. Estou sem pergunta para fazer. Beleza? Então, gente, vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, tá, Mariana? Pelo tempo que você deu aqui pra gente, tá? E obrigado vocês. Obrigadão a todos aí por terem participado, tá? De mais uma conversa aqui, dessa vez sobre LGPD. Se tiverem dúvidas,